Bora lá. Então, pessoal, prazer para quem não me conhece aí, convidados. Eu sou Poliana, sou presidente do clube Toastmasters Belo Horizonte. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vou falar aqui brevemente sobre o clube. Primeiro, um guia rápido para a reunião. Vou pedir para todos manterem os microfones desligados enquanto não for o momento de fala, para não ter ruídos. Os aplausos, a gente usa a linguagem de sinais. Como estamos online aqui, os aplausos serão assim. Vamos tentar usar a palavra do dia nos discursos, no momento que vocês forem falar ou avaliar. Daqui a pouco a gramaticista, que no caso serei eu, vou falar a palavra para vocês. Quem for discursar, lembra de marcar o PIN na tela aí no vídeo do timer. Olha aí quem vai ser o timer. E aí tem uma opção aí de marcar um PIN e deixar fixo para vocês não se perderem aí no momento da contagem de tempo. E sorria porque a reunião está sendo gravada. Depois ela fica disponível para a gente acompanhar lá no canal do YouTube. Para convidados, não é obrigatório falar. Mas é bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar aí do momento, a gente tem um momento aí para vocês falarem, e às vezes a pessoa deixa de falar e até se arrepende depois, fica pensando, poxa, eu podia ter falado, né? Então saibam que não é obrigatório, mas vai ser bem legal. Vocês estão super convidados a falar. E vou falar brevemente aqui sobre o clube. Então, a Toastmaster International é uma organização educacional sem fins lucrativos e ela ensina habilidades de falar em público e de liderança por meio de uma rede mundial de clubes. Então, ela está presente em 150 países, são mais de 13.800 clubes espalhados pelo mundo e já tem mais de 272 mil membros, bastante gente. E aí a missão da Toastmasters International é capacitar indivíduos para se tornarem comunicadores e líderes mais eficazes. A missão dos clubes Toastmasters é oferecer uma experiência de aprendizagem positiva e de apoio, na qual os membros são capacitados a desenvolver habilidades de comunicação e liderança, resultando em maior autoconfiança e crescimento pessoal. E aí, a metodologia da Toastmasters, ela é baseada na prática constante. Então, a gente precisa participar constantemente das reuniões e, através delas, a gente tem feedbacks construtivos e crescimento contínuo. E aí ela é concentrada em 5 competências principais, que são falar em público, comunicação interpessoal, liderança estratégica, gestão e confiança. E aí, a gente tem dentro da plataforma Pathways, da Toastmasters, 6 trilhas de desenvolvimento. Tem liderança dinâmica, por exemplo, humor cativante, estratégias motivacionais, influência persuasiva, domínio da apresentação e comunicação visionária. Então, vocês podem escolher uma dessas trilhas aí. Para saber mais sobre cada trilha, tem o QR Code aí na tela, vocês podem escanear, e aí tem mais detalhes sobre cada trilha aí. E a nossa reunião é composta por 3 momentos principais. Então, a gente tem aqui os discursos preparados, os nossos oradores prepararam um discurso e vão falar daqui a pouco. Tem o momento dos discursos de improviso, que é o Table Topics. Eu particularmente gosto muito, é divertido, às vezes tem ali um momento que a gente é pego de surpresa, mas é bacana demais. E tem o momento final das avaliações e relatórios dos avaliadores da noite. Então, na nossa reunião, a gente sempre tem o Toastmaster da noite, que é a pessoa que vai conduzir e fazer acontecer aqui essa reunião. E hoje é o Tiago Gavilanes, ele é membro também do Clube de Brasília e agora membro do Clube de Belo Horizonte. É com você, Tiago, passo a palavra. Boa noite, Poli, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui nas quintas-feiras. Pena que é quinzenalmente, né? Podia ser semanalmente. Acho que já está virando compromisso, como diz a Nayá, né? A gente fica até já sentindo falta. E a função do Toastmaster do dia é ser um mestre de cerimônias, conduzir a reunião, ajudar os demais voluntários. Só que eu não vou fazer essa reunião sozinha. Tem outros voluntários conosco hoje. E a primeira que eu vou chamar é a Poli, que acabou de falar com a gente. Ela vai ser a nossa gramaticista da noite. Poli, explica para a gente sua função e já dá o desafio que você trouxe para a gente. Ela é toda sua. Então, a gramaticista da noite vai fazer a avaliação dos discursos de todos que falarem, dentro aí da concordância verbal, português, gramática mesmo. E aí, eu trago para vocês também
uma palavra do dia. Essa palavra do dia, eu convido vocês a utilizarem aí sempre que possível. Vou falar para vocês o significado aqui da palavra. A palavra é alusão. O significado é referência indireta a algo ou alguém, feita de forma sutil, sem mencionar diretamente. Ela pode ser usada em textos, discursos ou conversas para evocar uma ideia, fato ou pessoa sem nomeá-los explicitamente. Agora eu vou dar 2 exemplos aqui em frases da aplicação da palavra. Então, exemplo. Durante a apresentação, o gerente fez uma alusão à crise de 2020 para justificar as novas estratégias da empresa. Segunda frase. O professor fez uma alusão ao meme para explicar a matéria e todos os alunos riram. Então, vou pedir para vocês tentarem sempre encaixar aí a palavra do dia nas suas falas e aos demais, vamos dar um joinha sempre que a pessoa utilizar a palavra, que a gente valida que está ok, que está utilizando. Então, é isso. Muito obrigada, Thiago. Devolvo a palavra. Beleza, Poli, muito obrigado. Reforçando, toda vez que alguém usar a palavra do dia nos seus discursos, nas suas falas, vamos provar que a gente está com a escuta ativa também, dá um joinha, que é uma forma de incentivar também a pessoa a continuar utilizando. Vamos seguindo. Bom, eu não estava muito criativo essa semana, pensei, vou fazer a reunião sem tema. Aí eu lembrei que no Brasília Toastmaster, um tempo atrás, acho que a Nayá vai lembrar disso, um ex-membro nosso, o Alessandro, fez a mesma coisa. Ele não tinha tema para reunião e resolveu fazer a reunião não tema. E eu resolvi trazer. E veio a calhar justamente que a gente faz alusão ao receio que muita gente tem de falar em público. E eu sou uma dessas pessoas. Eu cheguei ao Toastmaster porque eu nunca gostei de falar em público. Continuo não gostando, mas hoje em dia eu falo. Eu não me escondo mais igual eu escondia antigamente. Eu gosto de brincar que eu sou um introspectivo em tratamento, porque hoje é até interessante, não sei quem já leu aquele livro O Poder dos Quietos, hoje tem uma soberania dos extrovertidos, né? Todo mundo é obrigado a ser extrovertido. É aquela questão, né? Quem não é visto, não é lembrado. Então, você está sempre tendo que se mostrar, sempre tendo que falar. Só que para muita gente isso não é confortável, isso não é comum. Então, o tema vem a calhar justamente por causa disso, para a gente lembrar que a gente não precisa ter medo. Mas, para a gente conseguir transformar esse medo paralisante em um medo que vai continuar existindo, mas que vai levar a gente para frente, a nos desafiar, a querer desenvolver, a gente tem que estar num ambiente que a gente sinta seguro. E nisso o Toastmaster é imbatível. Eu posso falar assim por experiência própria, e eu tenho certeza que os colegas que estão aqui, que são membros há mais tempo, concordam comigo. E ao longo da reunião, a gente vai perguntando a opinião dos demais. Eu já me apresentei, Toastmaster da noite, Poliana também, e a próxima função da reunião, que eu vou chamar para apresentar para a gente, é o cronometrista. O Gabriel Brina vai ser o nosso cronometrista hoje. Gabriel, explica para a gente, por favor, qual que é a sua função na reunião de hoje. A tela é toda sua. Boa noite, pessoal. Eu hoje sou o cronometrista da reunião e tenho como objetivo aqui servir de farol, né, tal qual um semáforo, durante as apresentações dos oradores, todas as apresentações hoje, para saber o quanto que as pessoas estão dominando o seu tempo, né? Hoje é a minha segunda reunião aqui do Toastmasters, então eu sei que na outra reunião a dinâmica foi um pouco diferente porque era o icebreaker, então eu até peço ajuda do pessoal para poder me dizer qual que é os faróis de tempo aqui que eu devo trazer. E com isso, o convite, como dito pela Poliana nas mensagens iniciais, é de fixar aqui a minha imagem no pinzinho, porque a partir do momento que você atingir o tempo mínimo indicado para sua apresentação, eu tornarei o meu fundo verde. Assim, quando você atingir o tempo médio entre o mínimo e o máximo, eu tornarei a minha apresentação, né, como a vermelha, essa amarela, perdão. E quando você chegar à borda máxima da sua apresentação, eu mudo o meu tom para o fundo vermelho, mas você não precisa se preocupar enquanto você estiver fazendo o seu discurso, que você não será interrompido. Existe uma tolerância para que você possa terminar o seu discurso sem pressa, ok? E é essa a função do cronometrista
Beleza, Gabriel. Muito obrigado. E pode ficar tranquilo que hoje vai ser relativamente tranquilo, porque todos os discursos preparados são ao mesmo tempo, de 5 a 7 minutos. Quando chegar na apresentação dos discursos, a gente reforça essa questão do tempo. Pode ficar tranquilo com isso. Vamos seguindo, então. A próxima função que eu vou chamar é o nosso contador de as, que quem vai desempenhar hoje é o Tarcísio, o cara que já é mestre nessa função. Tarcísio, conta para a gente qual que é a sua função e como que você vai ajudar todo mundo hoje. Ela é toda sua. Obrigado, Thiago. Boa noite, mesmo. Boa noite, convidados. Igual o Thiago falou, eu vou ser o contador de as, de palavras, de usos desnecessários. Contador de as, ou no inglês, a counter. Então, eu vou ficar atento às palavras de uso desnecessário, que a gente chama de palavras muletas, e não deixa o discurso transcorrer normalmente, um discurso fluente. A pessoa sempre fica se apoiando, né, num né, então, mas, assim, um pouquinho, tem hora que um innovationzinho, mas isso é relativo. Para quem está começando, para quem é um convidado hoje, isso é mais que normal. Não só convidado, a gente que é membro também, a gente repete muitas das vezes muitas palavras de uso desnecessário, de forma que o discurso não transcorra assim, naturalmente, bem feito, né, bem desenvolvido. Dessa forma, então, eu vou ficar atento a todas as palavras que não sejam necessárias, que sejam de uso desnecessário dentro dos discursos. Dessa forma, eu devolvo a palavra a você, Thiago. Obrigado, Tarcísio. Função muito importante. E é engraçado que, quando a gente desempenha essa função, depois a gente passa a observar todo mundo discursando, a gente começa a ver, até em apresentador de televisão, é muito legal. Eu gosto muito de exercer essa função também e a gente fica muito atento. A próxima função, quem vai desempenhar é o Renato Amorim. Eu já sei o tema que ele trouxe, não vou dar spoiler. Mas, Renato, só dá uma passada rápida para a gente. Qual que é a sua função hoje? Ela é toda sua. Boa noite a todos. Como já disse, meu nome é Renato Amorim e a minha função hoje é Topic Master. E ela se resume em estimular os participantes a terem pensamentos rápidos, criatividade e oratória espontânea no desenvolvimento do discurso improvisado. Beleza. No momento oportuno, o Renato vai explicar melhor e vai apresentar o tema para a gente. Mas é uma parte que muita gente gosta, muita gente tem medo, mas conselho, se joguem e aproveitem. Seguindo, Nayá, muito obrigado por você ter aceitado ontem à noite a ser nossa avaliadora geral. E conta para a gente, Nayá, qual que é a sua função na reunião hoje e a importância do avaliador geral. A tela é toda sua. Muito obrigada, Thiago. Boa noite a todos, a todas. O avaliador geral, ele é um papel que ele está aqui para observar. Estou aqui para observar como é que é o conjunto de toda a experiência que vocês terão hoje, como é que foi a fluidez, o preparo, o acolhimento. E é um papel que é muito importante porque eu também vou avaliar os avaliadores. Então, eu vou, ao final, trazer um comentário breve, dando realmente o meu olhar para cada pessoa que exerceu aqui a sua função. E eu espero que tenhamos uma ótima reunião. De volta para você, Thiago. Obrigado, Nayá. Nayá sempre colaborando aqui com a gente também. E Nayá é uma pessoa muito apaixonada pelo Toastmaster, super dedicada no Brasília, e sempre que a gente precisa, ela está salvando a gente. Bom demais contar com pessoas assim. E a última função é minha mesmo, eu também que estou desempenhando. Eu vou até trocar esse nome depois, porque aqui a gente não usa, infelizmente a gente não consegue usar o Zoom por enquanto, a gente está usando o Google Meet, então teria que ser Meeting Master. Mas a minha função é controlar toda a reunião, garantir que está sendo gravado, às vezes silenciar uma pessoa ou outra que esquece o microfone aberto, passar slides, preparar os formulários. Essa que é a função do Zoom Master. A gente gostaria que ninguém lembrasse do Zoom Master, assim, se o Zoom Master desempenhar a função como deve ser, ninguém vai lembrar, mas infelizmente às vezes uma coisa ou outra acontece, aí o Zoom Master acaba sendo lembrado. Espero que ninguém lembre de mim hoje. Agora vamos à primeira parte da nossa reunião, que são os discursos preparados. A Poliana falou para a gente no início sobre a metodologia do Toastmaster e as trilhas que a gente tem disponível, as trilhas de desenvolvimento, que é a parte teórica nossa. Todas as trilhas
tem 5 níveis e dentro de cada nível você tem os projetos obrigatórios e a partir do 3º nível você tem alguns projetos optativos. Então, são em cima desses projetos que os membros estudam e preparam seus discursos para apresentar nas reuniões. E dentro da mesma reunião, ele já tem o feedback sobre o que ele mandou bem e o que ele pode melhorar. É assim que os membros evoluem no Toastmaster. Não só assim, exercendo funções também, discurso de improviso, mas o principal é com os discursos preparados. E hoje nós teremos 3 discursos, 3 trilhas diferentes. Todos os discursos nível 3 em diante. Então, são assim, membros já experientes. E o primeiro discurso é uma visitante que está além mar, a Laura Emboana, espero que eu tenha falado certo. Ela está visitando a gente pela primeira vez. Ela está na trilha Liderança Dinâmica. O projeto dela é um projeto de nível 3, projeto Negocie o Melhor Resultado. É a primeira vez que eu vou ver um discurso desse projeto. O objetivo do projeto é que o membro aprenda sobre diferentes tipos de negociação e as estratégias que podem ser utilizadas ao negociar. O membro deve compartilhar no discurso algum aspecto de uma negociação passada ou futura em sua vida. A Laura vai ser avaliada pelo Edmilson, que está aqui com a gente também, visitando o BH. O Edmilson, além de ser membro da Avenida Paulista, é nosso diretor de crescimento, Toastmaster Brasil. O título do discurso da Laura, Escolhas que Constrói Acordos. Ela terá de 5 a 7 minutos. Então, o Gabriel, quando chegar a 5 minutos, vai colocar o background verde, 6 minutos amarelo e 7 minutos vermelho. Escolhas que constroem acordos, Laura Emboana. Espero que eu tenha falado certo. Laura, o palco é todo, ou melhor, a tela é toda sua. Quando é que foi que alguém nesta sessão negociou alguma coisa? Na verdade, nós negociamos todos os dias. O sucesso que vai ditar a nossa negociação é o que nós escolhemos para poder negociar. Boa noite, caros Toastmaster. Afinal de contas, o que é isto de negociação? A negociação é um processo de comunicação entre 2 ou mais pessoas com interesses comuns e divergentes que ambas partes procuram-se para poder selecionar as suas necessidades. Daí eu vou vos contar sobre os diferentes estilos de negociação e as estratégias que nós podemos usar para esta negociação. Vamos navegar juntos. A primeira parte onde eu quero partilhar convosco é a negociação de acomodação. Não, o que é isso da negociação de acomodação? Aqui o negociador, ele prevalece a relação, ou seja, ele vai ceder em virtude da relação que tem com a pessoa. E as estratégias que nós podemos usar para esse estilo de negociação é a escutativa, a empatia e, acima de tudo, um tom que possa nos ajudar a convencer esta pessoa no âmbito da negociação. Um exemplo concreto deste estilo de negociação. Suponhamos que esteja a trabalhar com um colega e ele cometeu um erro numa das atividades. Ao invés de eu estar a expor o erro dele, eu vou assumir as responsabilidades deste colega e juntos vamos continuar a trabalhar para que a atividade não pare. Não que eu não vá cobrir. Eu vou cobrar sim num futuro próximo, porque essa bondade não vai até longe. É disto que fala a negociação de acomodação. Então, depois entramos para a negociação de compromisso. Aqui é um meio termo ou um meio caminho que nós usamos. Aqui os negociadores, os 2 tentam ceder para que os seus interesses possam sair ou haver um acordo razoável. E aqui as estratégias que nós podemos usar, temos que propor soluções intermediárias, temos que identificar pontos fortes e aqueles que nos divergem. Como, por exemplo, temos entre departamentos o mesmo orçamento,
Mas um departamento, ao invés de tentar puxar tudo para a favor desse departamento, vai compartilhar com outro departamento. Ou seja, nós vamos nos reunir e vamos ver um meio termo de como é que podemos dividir este orçamento. Não menos importante, temos aqui a negociação colaborativa. Esta, em algum momento, as partes elas vão se reunir e procuram soluções para atender às suas necessidades. Como é que elas procuram e quais são as estratégias deste? Promover reuniões abertas onde os membros poderão partilhar as suas ideias e também incentivar a troca de ideias. Um exemplo concreto que podemos dar nesse estilo de negociação é quando, num projeto interdepartamental, ao invés de estarmos a lutar para poder sobressair ou porque queremos salvaguardar os nossos interesses, juntos vamos reunir as nossas ideias e, no final, teremos uma solução de como é que esse projeto pode decorrer ao longo dos departamentos. E, por fim, do estilo que eu quero vos trazer aqui a reflexão, é o estilo competitivo. O que é isso do estilo competitivo? Aqui, o negociador ele já vem com firmeza. O negociador ele já sabe qual é o resultado para esta negociação. Por acaso, eu usei esse estilo de negociação num futuro onde tinha alguns problemas na organização. Eu vou vos contar como é que é. Mas antes de vos contar como é que foi isto, eu vou trazer aqui as estratégias que este negociador usa. Ele vai com firmeza primeiro. Tem os objetivos claros e algumas vezes ele pode ser intimidador porque ele já sabe ao fundo o que ele precisa nesta negociação. Eu trabalho numa empresa onde prestamos serviços a terceiros. E lá existem termos e condições. E uma das condições são os treinamentos. Os treinamentos, é. E existe um sistema que controla todos os treinamentos na organização. Um desse sistema foi atualizado. E na sua atualização, deram-nos um tempo para nós podermos efetivamente colocar lá os treinamentos que eram necessários. O meu chefe chamou-me para negociar, porque nem todos os colaboradores tinham este treinamento. E eu pedi a cotação do fornecedor. E eu vi o preço versus a condição em que nós nos encontrávamos, porque era muito alto o preço. E eu, porventura, o fornecedor estava ali ao redor e eu liguei para ele e pedi uma reunião presencial. Ele cedeu. Quando lá fui, entrei naquela sala com toda a firmeza e eu disse: infelizmente, nós não estamos em condições de fazer esse treinamento. Esse preço é alto. Peço para baixar. Aí a sala ecoou de um silêncio e ele olhou para mim, quis resistir nesta negociação, mas eu continuei firme, com a clareza de que preciso sair como resultado disto. Ficamos num silêncio e depois de um tempo, e ele cedeu 30% de desconto para esta formação. Uau! Consegui fazer esta negociação, apresentei ao meu chefe, que por sinal, quando eu trouxe aqui as ideias, e ele também concordou que podíamos fazer naquele fornecedor, até porque nós já estávamos há um bastante tempo lá com o fornecedor. O estilo de líder, o estilo de negociação. Negociar é uma arte, não é apenas ganhar ou perder alguma coisa. É sobre o contexto que nos encontramos, é entender as pessoas e escolher o estilo mais ideal naquele momento e naquela perspectiva em que nós nos encontramos. Se o teu tempo é curto e o resultado é urgente, seja competitivo. Se a tua relação é mais importante, acomode-se na tua sabedoria. E se a tua abertura tem com limites, comprometa-se com equilíbrio. Não mais. Se há tempo e vontade para conduzir juntos, colabore com a vida nas negociações. E, acima de tudo, lembre-se, negociar é uma arte. E
Como toda arte exige sensibilidade, exige técnica e intenção. Negociar é uma arte. De volta a si, Toastmaster do dia. Parabéns, Laura, excelente discurso. Eu posso falar o seguinte: eu saí de área negocial e jurei que nunca mais trabalharia com negociação. Só que a gente negocia todo dia, tudo, toda hora a gente está negociando. Então, realmente, não tem como fugir. Concordo com você. Parabéns. Agora, nós vamos deixar um presente para a Laura. Todos podem participar, inclusive convidados. Só acessar este QR Code que está na tela ou o link que está no chat e conta para a Laura o que você achou do discurso dela. Gabriel, marca 1 minuto e meio para a gente, por favor. Muito bem, 1 minuto e meio. Quem ainda não terminou, não tem problema, pode terminar tranquilo. Enquanto isso, vou anunciando o nosso próximo orador, que é o Leonardo Figueiredo, mais conhecido como Léo. O Léo está em outra trilha, a trilha Domínio da Apresentação, que é uma trilha muito comum, muita gente acaba optando por ela, inclusive é a minha trilha também. O Léo está num nível 3 também, igual a Laura, e se não me falha a memória, é um projeto eletivo, conecte-se com storytelling. O objetivo do projeto é que o membro pratique o uso de uma história dentro de um discurso ou apresente um discurso que seja uma história. O Léo vai ser avaliado pelo Matheus Carvalho, eu esqueci de falar, mas ambos são do Leão do Norte, estão visitando a gente aqui. O título do Léo, o maior discurso de todos os tempos, e ele terá também de 5 a 7 minutos. O maior discurso de todos os tempos, Leonardo Figueiredo. Meu cara, é com você, tela é toda sua. Eu posso dizer para vocês, sem nenhuma falsa modéstia, que eu proferi o maior discurso de icebreaker da história do meu clube. Foram 12 minutos e 49 segundos. Vou repetir, pessoal. 12 minutos e 49 segundos de discurso de icebreaker. Foi minha segunda reunião, eu me empolguei, falei demais, esqueci de pinar o timer e deu nisso que eu falei para vocês. Só que, apesar de não ter ficado elegível, obviamente, elegível ao prêmio de melhor discurso da noite, e quase ter acabado com a agenda da reunião, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu fiquei muito contente. De verdade. Porque, para mim, falar sempre foi algo muito penoso, algo muito duro. Eu, desde criança, tenho uma personalidade muito introvertida. Talvez pela minha criação familiar, filho de pais separados desde pequeno, pais também super protetores. Isso fazia com que eu tivesse uma dificuldade enorme de me comunicar quando criança, principalmente com adultos. Era muito difícil para mim. E eu vou contar uma historinha para vocês para exemplificar isso. Primeiro dia de aula, eu voltava para casa de ônibus escolar, e aí os alunos entraram dentro do ônibus, e a mulher que tomava conta dos alunos dentro da condução pedia que as crianças finalizassem quando chegasse próximo à sua parada. A minha parada era uma das primeiras do circuito. Porém, o ônibus passou perto da minha casa e eu, pertinho lá, não conseguia falar. Depois do trajeto inteiro, quase 1h30, essa moça olha para o fundo do ônibus, está lá uma criança recolhida, que era eu. Eu não tive coragem de levantar a mão para falar que era a minha hora de descer. Tamanha era a minha incapacidade de me expressar. Isso acompanhou toda a minha infância, até que um fato realmente me traumatizou e foi uma virada na minha vida. Quinta para sexta série, eu acho. Primeiro trabalho que eu faria diante da sala de aula. Era um trabalho de geografia sobre o Japão. Me lembro até hoje, claramente. Foi terrível.
Dias antes eu estava muito nervoso, passando mal, ansioso, na véspera, dor de barriga, enfim. Uma catástrofe. E o resultado não poderia ter sido diferente. Falei mal, gaguejei, enfim, terrível. Resultado péssimo. E o pior de tudo. Depois do trabalho veio a nota foi ruim, talvez não só pela performance da apresentação, pelo conteúdo talvez do trabalho, mas os meus colegas apontaram o dedo para mim e falaram: a nossa nota foi ruim porque você desempenhou mal. Então aquilo me machucou muito. Me machucou a ponto de eu resolver que aquele quadro tinha que mudar de alguma forma. Eu tinha que superar aquilo. E aí, a partir daquele dia, onde tivesse uma audiência, um público, uma plateia, eu resolvi que eu ia me jogar. Então, comecei a participar de time da escola, peça teatral, coral, enfim, tudo que me expusesse. Em paralelo também, resolvi na época fazer análise, que me ajudou muito. Me ajudou muito também no início da minha vida universitária e no início da minha vida profissional. E nesse início da minha carreira profissional, eu tive também uma ajuda fundamental, que foi do meu primeiro chefe, o meu primeiro gestor, que foi um verdadeiro mentor para mim. Ele entendeu também a necessidade, que era fundamental no ambiente que eu estava, no mundo corporativo hoje, você não consegue se desenvolver se a comunicação não for realmente uma habilidade que você domine, que você exercite. E ao perceber isso, ele me guiou nessa jornada e me propôs talvez o maior desafio que eu tive até então, que era apresentar um projeto que nós tínhamos feito com um resultado muito satisfatório para a alta direção da empresa. Minha primeira reação foi desistir, foi recuar. Eu falei, não é muito para mim, eu não consigo. Mas ele insistiu, ele me mostrou que aquilo era importante, que aquilo ia realmente mudar a minha percepção de como eu me via. E o resultado foi que apresentei, foi um sucesso, e foi até um tal ponto de sucesso que nós apresentamos o mesmo trabalho para a alta direção global da empresa. Uma apresentação em inglês, no Canadá, e que depois daquilo ali, eu realmente percebi que eu tinha dado um passo muito importante na minha vida. Portanto, depois dessa época, eu consegui lidar melhor com essa questão do nervosismo. Como o Thiago comentou no início da reunião, não é que a gente não fique nervoso, todos ficamos nervosos. Dia desses, o William Bonner, se despediu do JN, ele próprio falou, 40 anos de JN, 40 anos na bancada do JN, e todo dia ele sentia aquele friozinho na barriga. Comigo hoje é diferente, eu não tenho mais a dor de barriga, mas o friozinho ainda tem. Mas a gente consegue gerenciar isso. Então, pessoal, para finalizar, a minha ideia no discurso de hoje era falar o que eu não falei naquele icebreaker de 12 minutos que eu falei no início. Ali eu falei tanto, e como é engraçado, às vezes a gente fala tanto e não fala o essencial, que era exatamente essa história que eu queria contar para vocês aqui hoje. Então, agradeço a atenção, obrigado por ter me escutado hoje, e até o próximo discurso. Leonardo, só uma pergunta aqui. O que seus colegas falaram para você mudar? Naquela hora eu perdi. Oi? O que seus colegas falaram depois da sua apresentação, inicialmente? O que era para você mudar? Eu perdi. O que você falou? O que eles falaram para mudar? Não, que a culpa recaiu sobre mim da nota ruim do projeto, do trabalho. Entendeu? E isso me trabalhou. Foi um bullying na época, chamado famoso bullying, né? Sim. Léo, parabéns. E te contar uma coisa, cara, eu e duas mentoradas minhas, né? Uma tá aqui, vai discursar daqui a pouco. A gente era mestre também para falar demais no discurso. A gente não conseguia ficar dentro dos 7 minutos de jeito nenhum. Mas é isso mesmo, cara. Às vezes é engraçado, né? Porque às vezes os 5 minutos não chega de jeito nenhum e às vezes a gente não vê o tempo passar. Mas é isso mesmo, e o bom é que a gente vai treinando, a gente vai praticando, com o tempo a gente controla. Vamos lá agora, deixar aquele presente para o Léo. O link é o mesmo, mas eu vou colocar de novo aqui na tela. O QR Code está aí. Timer, por favor, 1 minuto e meio. Muito bem, timer. Melhor, cronometrista sinalizou que o tempo já acabou. Quem ainda
estiver dando seu feedback, pode continuar. Enquanto isso, vou apresentar a nossa próxima oradora, que foi minha mentorada, que eu comentei agora há pouco, mas que, apesar de no início ela não conseguir ficar dentro do tempo, ela sempre mandou muito bem nos discursos, e hoje em dia, além de mandar bem, ela ainda consegue ficar dentro do tempo. É a Luana Costa, colega de clube do Brasília Toastmaster. Eu, graças a Deus, como mentora, não consegui atrapalhar ela, tanto que ela vem se desenvolvendo maravilhosamente bem. Ela está numa trilha que é uma trilha que não existe mais, é uma trilha legada, que é desenvolvimento da liderança. A Luana já está chegando no final da sua trilha, ela já está num projeto de nível 4, e o projeto dela hoje é construindo uma presença nas redes sociais. O objetivo dela é que ela aplique conhecimento de mídias sociais para aprimorar uma presença já estabelecida ou criar uma nova presença nas mídias sociais e compartilhar com a gente algum aspecto de sua experiência ao estabelecer ou aprimorar essa presença. Eu serei o avaliador dela, ela também vai ter de 5 a 7 minutos, e o título do discurso dela, Código que Conecta. Como a comunicação transforma carreiras em TI. Código que Conecta, como a comunicação transforma carreiras em TI, Luana Costa. Tela é toda sua, Lu. Olá, boa noite a todos. O que eu hoje irei compartilhar aqui é um conhecimento construído de 12 anos de experiência dentro da área de tecnologia. Durante todo esse tempo, eu percebi que, muitas vezes, o problema ele não estava no código, mas sim na comunicação. Os profissionais de TI, normalmente, eles são vistos como um gênio isolado, introspectivo, técnico e, às vezes, incompreendido. Mas a grande verdade é que esse isolamento ele tem um preço muito alto. É que nem aquele ditado: quem não é visto, não é lembrado. E, nesse caso, quem não se comunica, não é lembrado. A tecnologia, nós sabemos que ela tem evoluído a cada dia. E, junto com ela, cresce a necessidade de profissionais que saibam traduzir complexidade em clareza. Afinal de contas, do que adianta você dominar 10 linguagens se você não consegue dominar a sua própria linguagem? E eu vou trazer aqui para vocês algumas evidências. Durante esse projeto, eu tenho realizado bastante pesquisas de como a comunicação ela é importante e ela tem sido uma das habilidades mais requisitadas dentro do mercado de trabalho. Segundo o LinkedIn Global Skill Report, uma pesquisa feita em 2024, recente, a comunicação ela é uma das 5 habilidades mais requisitadas para profissionais de TI. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui alguns dados, que são dados que eu trouxe recentes, de empresas que são empresas que têm grande renome dentro do mercado de trabalho. Eu vou pesquisar, vou compartilhar rapidamente aqui a minha tela para me mostrar para vocês. Que nós de TI, afinal, trabalhamos assim, né? Com evidências. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Aqui são algumas das evidências que mostram, e são pesquisas feitas direto no LinkedIn, que a comunicação está entre os 5 soft skills mais requisitados. Aqui a gente tem uma vaga da Stefanina, não sei se alguém já ouviu falar dessa empresa. Ela é uma empresa muito grande. E essa vaga aqui é para analista de requisitos da área de tecnologia. E dentro dos requisitos, ela pede aqui comunicação verbal. Algo que eu achei muito interessante é que ela fala que a pessoa ela tem que saber interagir com diferentes níveis de stakeholders, desde usuários finais até executivos.
O que eu percebi aqui é que nós devemos saber também adaptar a nossa fala de acordo com o ambiente que a gente habita. No caso, você vai falar com o seu líder, você vai utilizar um tipo de linguagem. Já com o cliente, já é outro tipo de linguagem. Então, é muito importante essa adaptação. Eu trouxe também aqui outro exemplo. Está indo direto aqui para o link. Que é também de uma empresa muito conhecida, que é a Totives. E um dos requisitos também é uma boa comunicação aqui. Ó. Se você é apaixonado por tecnologia, tem uma ótima comunicação. Então, aqui, baseados em evidências, mostra que essa habilidade ela tem sido cada dia mais solicitada pelo mercado de trabalho. Vamos lá. E ainda mais, tem outra pesquisa do PMI, que fala que a má comunicação ela é a principal razão para o fracasso de projetos. Fala que ela é a contribuinte de 56% dos projetos que falharam. E isso faz todo sentido. Durante toda a minha trajetória de 12 anos de experiência, eu já vi profissionais brilhantes ficarem estagnados na mesma função durante anos. E isso não é por falta de competência. Eram pessoas competentes que dominavam habilidades técnicas, mas a falta de comunicação. Eles acreditavam que fazer o bem feito era o suficiente. Porém, hoje, no mundo corporativo, não basta apenas entregar. É preciso comunicar o que foi entregue. E quando nós falamos de comunicação, até como aquela evidência que eu trouxe de uma dos requisitos das empresas, é sobre a gente aprender a falar na linguagem do outro. No início da minha carreira, eu vou trazer mais um exemplo, eu trabalhei com militares extremamente formais. E eu era muito tímida, eu usava uma linguagem leve e até mesmo informal. Mas eu percebi que se eu quisesse me conectar com eles, eu precisava me adaptar. A partir daí, eu comecei a adaptar o meu tom, as palavras, o ritmo, e isso tudo mudou. No entanto, que a partir desse momento que eu aprendi a me comunicar de acordo com a linguagem do cliente, o respeito, as oportunidades, elas começaram a aparecer. Em resumo, a comunicação, ela é um espelho. E quando nós ajustamos ela ao público, nós mostramos algo muito importante: empatia e profissionalismo. Porque um cliente que entende o que você faz, ele vai valorizar a sua entrega. O gestor que entende os seus resultados, ele vai reconhecer o seu potencial. E uma equipe que se entende, ela entrega mais e melhor. A comunicação, ela não é um extra, ela é um atalho para o crescimento. E eu quero mostrar aqui para vocês agora também um dos exemplos aqui de pessoas que mudaram a sua trajetória profissional por meio da comunicação. Um deles é Steve Jobs. Steve Jobs, se ele tivesse ficado apenas escondido ali na garagem, ele nunca teria o sucesso que ele teve, mas ele foi um grande comunicador. E um aqui mais recente, que é de uma pessoa que eu sigo, que é a Julia. Ela é uma desenvolvedora, mas ela é uma pessoa comunicativa. E isso ajudou a impulsionar a carreira dela. Então, aqui são exemplos que mostram como a comunicação ela é importante dentro da carreira de qualquer carreira também. E aí eu pergunto para vocês, quantas oportunidades vocês já perderam por não se expressar no momento certo? Quantas ideias elas já não ficaram presas porque você achou que ninguém entenderia? Em resumo, a comunicação, ela conecta pessoas, mas e essa conexão verdadeira, ela faz com que as oportunidades cresçam. Então, utilize a sua voz, use e abuse, não tenha vergonha e se mostre para o mundo, porque quem não se comunica não é lembrado. Obrigada. Você acabou fazendo alusão a que eu falei lá no início. Eu cheguei no Toastmaster justamente por causa disso. Quem não se comunica não é lembrado. Eu tenho tentado ser lembrado, mas um dia eu vou chegar lá.
Muito bem, Lu, muito bem. Vamos compartilhar a tela aqui. Vou compartilhar o link de novo com vocês e vamos deixar aquele presente para Luana. Vou compartilhar de novo no chat. Gabriel, você marca para a gente 1 minuto e meio, por favor? Muito bem, nosso cronometrista avisou que terminou o tempo, mas quem estiver escrevendo ainda pode continuar tranquilamente. E eu vou chamar justamente o nosso cronometrista, o Gabriel, para contar para a gente como os oradores se saíram com relação ao tempo. Gabriel, conta para a gente quem conseguiu ficar entre o mínimo e o máximo e está apto à votação no final da reunião. A tela é toda sua. Boa noite, pessoal. Então, gostaria de parabenizar todos os oradores de hoje pelas suas ótimas apresentações. E nós tivemos Laura, que foi a primeira apresentadora, né, com 7 minutos e 50 segundos falando. Nós tivemos Leonardo com 6 minutos e 20 segundos e 24 segundos na sua apresentação. E a Luana, que foi a última oradora, ela raspou ali nos 8 minutos, então foi 7 minutos e 59 ali no arredondamento. Muito bem, obrigado, Gabriel. Então, só o Léo, que fez o maior discurso lá no Ice Break, que hoje conseguiu ficar dentro do tempo. Parabéns, Léo. E meninas, isso é normal, tá? Já estourei o tempo várias vezes. Aí você foi me elogiar, tá vendo? Eu penso. Tá Eu acho certo. que eu influenciei aí, viu? Eu acho que foi, acho que você foi falar aí, mas o importante é que o discurso de vocês foram excelentes, todos os dois, podem ficar certas disso. E agora, dando sequência à nossa reunião, vamos para o segundo momento da reunião, é aquele momento que todos, inclusive os convidados, são convidados a participar. E quem vai conduzir essa segunda etapa é o Renato Amorim. Renato, a tela é toda sua, fique à vontade e divirta-se junto com nossos convidados. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu vou fazer alguns esclarecimentos rapidamente sobre essa parte da reunião. Como eu já disse anteriormente, ela tem o objetivo de nos ajudar a pensar mais rápido, falar com clareza e organizar as ideias de forma literalmente espontâneas. Aqui serão ofertados, embasados em um tema que eu vou dizer na noite de hoje, algumas perguntas, que na realidade vai ser uma pergunta dupla, porque às vezes a primeira pergunta é tão enigmática que ela necessita de uma segunda pergunta para dar um empurrãozinho. E esse período é um período onde os convidados ou os Toastmaster vão fazer uso da palavra, variando de 1 minuto a 2 minutos, com 30 segundos de tolerância pós os 2 minutos. Deixo claro também que não tem discurso ou resposta certa ou errada. O objetivo aqui é praticar o improviso com confiança e, literalmente, o entusiasmo. A resposta ou o discurso ele tem que ser algo que mexeu com você, não algo que nós esperamos, ok? Então, vou fazer uma pequena introdução aqui sobre o tema e depois eu abro a palavra. O tema é O Amanhã Chegou. Uma breve introdução e reflexão enigmática. O futuro não é mais uma linha distante. Ele está acontecendo neste exato instante. Em cada nova tecnologia, decisão ecológica ou mudança de consequência. Ou seja, agora nós vamos abrir a palavra, onde nós escolhemos aqui, fizemos uma trilha de 15 perguntinhas, onde o voluntário, alguém que eu escolher, se não tiver voluntário, a gente escolhe, né? Para que possa criar um discurso de improviso em cima desse tema que é O Amanhã Chegou e embasado na pergunta que vai ser feita. Quem levantou a mão aí pode escolher um número aí, de 1 a 15, que eu vou ler para você. Só ia dar os parabéns, acabei levantando a mão e tudo bem, né? Vou aceitar aqui. Ok, Renato, número 7. 7. E se o silêncio se tornasse o bem mais raro do planeta? Em meio à hiperconectividade e ao ruído constante, o silêncio pode se tornar um luxo.
Quanto vale a calma? Bem complexa e filosófica essa pergunta, Renato, mas me faz até lembrar muito. Vieram vários insights na minha mente e um dos insights que vieram, alguns, foi do filme Interestelar, quando a pessoa está no meio do vácuo, um silêncio profundo, o protagonista está no vácuo e tenta se conectar em uma outra dimensão com relação ao tempo, né? Em uma outra dimensão, quando ele entra em um buraco negro, na verdade, na história do filme, ele entra no buraco negro e ele consegue acessar dimensões a qual ele consegue controlar o tempo e tentar, na calmaria do quarto da sua filha, tentar conectar uma comunicação com ela em linguagem Morse, né? Falando de Morse aqui, binária, porque eu sou da elétrica, desculpe o pessoal que não é dessa área técnica, mas ele tentava colocar ali 0, 1, derrubando livros até ela conseguir conectar. Então, isso mostra que o nosso planeta ele realmente é caótico, é um caos, mas mesmo sendo caos, às vezes um momento de silêncio e de introspecção e de atenção faz com que a gente consiga se conectar até com outras dimensões. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço pela sua bela explanação. Vamos abrir a palavra. Quem pediu a palavra foi Matheus Carvalho. Pode escolher um número aí que a gente vai fazer uma perguntinha. Vamos lá. Número 5. Qual o número? 5. Ok. Vamos lá. Quando a Terra deixar de ser o lar principal da espécie humana, o que chamaremos de casa? Marte, estações orbitais, mundos digitais? O que faz um lugar ser nosso? Um lugar se torna nosso a partir do momento que a gente se torna íntegro quando está naquela situação presente. E até trazendo um pouco do tema anterior, a gente consegue fazer com que isso aconteça com maior facilidade, principalmente quando a gente entra em um momento de introspecção e faz alguns instantes de silêncio, a gente até consegue modular a nossa noção de tempo. Muitas vezes, 10 segundos pode parecer 10 minutos para uma pessoa que está num ciclo de ansiedade muito grande. E então, eu vejo que um caminho para a gente retomar a nossa morada e conseguir habitar é quando a gente sempre está em paz com as nossas decisões. Se isso vai ser possível em outros planetas, vai depender bastante do nosso desenvolvimento tecnológico e, principalmente, de acordo com nossa capacidade de ação em comunhão. Então, penso que esse pode ser um dos gatilhos ou das oportunidades da humanidade conseguir desbravar essa vida no espaço. Mas, trazendo a resposta para a pergunta principal, nossa morada se torna nossa morada a partir do momento que a gente se torna íntegro no momento onde a gente se encontra. Até a gente consegue construir o amanhã a partir de agora. Por isso, é importante a gente seguir por esse caminho e ter essa plena consciência de que somente com essa inteireza e trazendo uma alusão do momento onde a gente se encontra, é que a gente consegue, de fato, né, ter essa consciência e conseguir, né, construir um lar para nós mesmos. Obrigado. Parece que o Renato travou ou foi só para mim? Ele travou mesmo. Travou. Aí, voltou. Nós tivemos uma pane aqui, desculpem a falha técnica. Tranquilo. Tem outras 2 pessoas que levantaram a mão. A primeira pessoa que levantou a mão, posterior, pode abrir o microfone e fazer uso da palavra. Arrumar lá. O próximo é o Lucas Mendes. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Diga o número. Vou querer o número 1, por favor. Número 1. Quando as máquinas aprenderem a sonhar, ainda saberemos o que é inspiração humana? Os algoritmos já criam arte, música e poesia. Mas o que define o toque humano? É emoção, imperfeição ou algo além da lógica? Esses temas que você trouxe foram muito bons. Eu acho que ser humano, a pessoa humana, é o sentimento. Ter um senso crítico de pensar. Ter
A gente sabe o que é bom e o que é ruim, mesmo sem alguém ter falado pra gente. A gente não quer a dor de uma outra pessoa. A gente sabe, a gente compreende que é ruim. As máquinas são uma criação humana, mas é uma arte humana. Foram esculpidas por humanos. Na minha visão, a arte não será um humano, mas como um humano nunca será um cachorro, não será um gato. A máquina, o robô é único. Se algum dia ele criar um sentimento, criar uma emoção própria, sem ser uma programação de algum ser humano, vai ser próprio para o robô, para a máquina, vai ser uma natureza nova, uma nova natureza se criar. Isso não pode se comparar ao ser humano com outras espécies, entendeu? E o que a máquina seria uma outra espécie. Não estou falando que seria ruim ou bom, seria pior ou melhor, mas cada ser é único. E é isso. Repassa a palavra, Renato. Agradeço pelas suas palavras. Tem mais uma pessoa com a mão levantada, só que eu não consigo ver do celular todas as pessoas. Pode abrir o microfone e falar. Eu acho que agora deu certo, vê isso. Pode, Sofia. Escolhe o número. 4? 4. Vamos lá. A cura para todas as doenças será o começo de uma nova vida, ou o fim da humanidade como a conhecemos. A busca pela imortalidade é antiga, mas e se viver para sempre nos tornasse incapazes de evoluir? Posso pedir só mais uma vez para você ler, por favor? Claro. A cura para todas as doenças será o começo de uma nova vida, ou o fim da humanidade como a conhecemos. A busca pela imortalidade é antiga, mas e se viver para sempre nos tornasse incapazes de evoluir? Acredito que essa busca pela imortalidade, a gente consegue evoluir sim, porque somos seres aos quais podemos desenvolver intelectualmente, buscar novas conexões com as pessoas, criar novos vínculos, e podemos gerar, através desses vínculos, novos aprendizados. E nossa, achei bem complexo. Não consigo desenvolver. Não consigo mais. Agradecemos a sua fala aí, Sofia, e vamos passar a palavra para o Gabriel. Pode escolher um número, Gabriel. 1 a 15. Boa noite. Número 3. Qual número? Número 3. 3? Isso. Ok. Vamos lá. O número 3. Num mundo em que todos podem ler pensamentos, ainda existirá o conceito de solidão? A conexão total parece um sonho, mas sem privacidade, existe espaço para o eu interior? Repete, por favor. Igual soletrando, né? Repete, por favor. Claro, vamos lá. Num mundo em que todo mundo pode ler pensamentos, ainda existiria o conceito de solidão? A conexão total parece um sonho, mas sem privacidade, existiria espaço para o eu interior? Eu acredito em uma sociedade que as pessoas que as pessoas possam ler pensamentos, não haveria essa solidão, porque a solidão, na verdade, haveria sim solidão, porque a solidão ela não se trata de estar acompanhado ou não de alguém ou de alguma pessoa. A solidão é se sentir só, desamparado ou sem uma razão existencial para viver. Então, eu acredito firmemente que a solidão é algo que é interna e que solidão é algo interno e que mesmo que as pessoas possam
ler mentes, elas vão, às vezes, elas podem ficar ainda mais com esse sentimento de solidão por causa do julgamento. As pessoas podem estar me julgando porque eu estou pensando isso, porque eu estou pensando coisas que são tabus, ou que está fora da moralidade, ou que é um conceito que o meu grupo não atende. Então, eu acredito que isso pode gerar até um maior distanciamento do que eu não vou ficar com essas pessoas porque elas vão ler minha mente e elas vão me julgar e por isso eu vou me recluir. Então, fazendo uma alusão a respeito desse mundo das redes sociais, muitas das pessoas possuem várias alusões, possuem vários seguidores, mas se sentem sós, solitárias, porque isso não define a questão de ser só ou de conter a solitude ou não, e sim o auto-acompanhamento. Bacana. Agora vamos passar a palavra para Laura. Pode escolher um número, Laura, de 1 a 15, que alguns já foram, né? Não tem sido solicitado. Pode falar, Laura. Bom, na verdade, eu estava aqui à procura do emoji para poder aplaudir. Mas pronto. Quais são os números disponíveis? Os números disponíveis são 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, aí praticamente até o 15. 2. O número 2? É. Então vamos lá. Se o tempo pudesse ser editado como um vídeo, o que você mudaria? O que deixaria intocado? Imagine poder cortar momentos da vida ou revisá-los. O que aprenderíamos com o arrependimento se ele deixasse de existir? Quer que leia novamente? Vou ler novamente. Se o tempo pudesse ser editado como um vídeo, o que você mudaria? E o que deixaria intocado? Imagine poder cortar momentos da vida ou revivê-los. O que aprenderíamos com o arrependimento se ele deixasse de existir? Imaginem uma situação em que eu devia corrigir alguma coisa, mas não quis corrigir. É disto mesmo que eu quero partilhar convosco. Uma vez, lembro-me de terem me dado a oportunidade para corrigir algumas lacunas que eu cometi ao longo da minha vida. Vão questionar, mas já cometeste lacuna? Claro, nesta vida nada é perfeito. Deram-me a oportunidade para poder trocar ou mudar a minha vida relativamente a um ponto. O que eu fiz? Usei da mesma situação para poder aprender que se eu considerei aquela decisão na minha vida, é que achei anteriormente que pudesse trazer um benefício para mim. Se eu pudesse mudar, voltaria a fazer a mesma coisa. No entanto, ia mudar a estratégia que eu usei anteriormente para poder fazer diferente, para que a coisa não saia do lugar, para que eu não possa tropeçar, porque tropecei. Caí, levantei-me e ainda por cima olhei para a minha situação e eu disse: quem me dera se eu pudesse fazer isto de novo? Então, o tempo em si, ele é um bem muito precioso. As coisas que nós fazemos, atenção, elas não voltam. Mas se nós aprendemos ao longo do tempo que é preciso fazer as escolhas e fazer as escolhas certas, para que tudo aquilo que for a devir das coisas que nós fizemos seja algo que realmente nós plantamos. De volta a si,
mestre de improvisos. Obrigado, Laura. Ainda dá tempo? Tem mais alguém que levantou a mão ou queira falar? Escolher um número? Acho que se tiver algum voluntário, pode ir mais um, mas depois a gente tem que seguir. Tem mais alguém? Anima? Ó, o Leonardo levantou a mão aí, hein? Então pode escolher um número, Leonardo. De 1 a 15. Vale 12 minutos, hein, Leonardo? Agora vocês me deixaram falar, então é número 1, Renato. O número 1 já... Já foi? Já foi. 6. Número 3? 6, Ou meia seis? dúzia. Meia dúzia. Vamos lá. Se a felicidade fosse uma moeda digital, quem seria realmente rico? Hoje trocamos tempo e dados por status. E se a felicidade se tornasse o novo capital? Pergunta interessante, Renato. Você sabe que hoje já existe no mundo um índice que mede o índice de felicidade de uma nação. Já ouviram falar disso? Não é só o PIB, é o felicidade interna bruta. E me parece que o país que atingiu o maior índice de felicidade interna bruta foi um país ali perto do Tibete, não sei se foi o Butão, não me lembro. Mas a sua provocação era interessante. Imagine se um dia a felicidade vira uma moeda de troca. É de todo sentido. Porque a felicidade não está no que eu posso te dar e que você pode me retornar. A felicidade, no fundo, é algo interno. E a gente nunca está sempre feliz. A felicidade é um momento, é uma situação momentânea de bem-estar que, por ser transitória, é aí que reside o seu verdadeiro valor. Então, o valor da felicidade não é a sua capacidade de troca, e sim a sua transitoriedade, e por ser tão efêmera, a torna tão valiosa. Muito obrigado. Agradeço pelas palavras. Para encerrar esse momento, nem seguimos adiante, eu quero parabenizar e agradecer todos que se submeteram a essa situação, porque, para mim, no Toastmaster, essa é a parte da reunião mais desafiadora, né? Ela nos faz... É desafiadora até no sentido que ela nos faz pensar com o coração e falar com a mente. Então, eu agradeço a energia, a criatividade de todos e devolvo a condução dos trabalhos ao Toastmaster da noite de hoje. Renato, muito obrigado. Temas muito interessantes. E você conseguiu tornar uma parte da reunião que já é desafiadora e mais desafiadora ainda. Então, eu parabenizo todos que se desafiaram, todos que não temeram e todos que fizeram alusão a situações reais, mesmo nessa utopia que o Renato criou para a gente. Muito obrigado, Renato. Parabéns pelos temas. Vamos continuar e agora eu vou chamar de novo o nosso cronometrista para contar para a gente dos oradores de improviso quais conseguiram ficar dentro do tempo. Gabriel, contigo. Gostaria de parabenizar a todos que se desafiaram a participar dos discursos breves de improviso, e Sofia quase participou do tempo de 1 minuto, ficando ali próximo dos 40 segundos, e de resto, todas as pessoas ficaram dentro da margem de 2 minutos e 30 segundos. Gabriel foi quem ficou mais próximo ali nos 2 minutos e 20, seguido pela Laura, com 2 minutos e 10, e de resto, Matheus, Lucas, Leonardo, e ficaram na faixa de 1 minuto e meio, e Edi, 1 minuto e pouquinho, também, acima da margem mínima. Beleza, muito obrigado, Gabriel. Então, nós teremos uma votação apertada, tem certeza disso. Já memoriza qual que foi o melhor para vocês, que daqui a pouco nós teremos a votação. Enquanto isso, agora entraremos na terceira etapa da nossa reunião, que serão as avaliações e os relatórios. E nós começaremos pelos presentes dos avaliadores, o feedback dos avaliadores para os discursos preparados. E o primeiro será o Edmilson, que tem um grande desafio, que é avaliar o discurso da Laura Boana. Espero que eu tenha falado certo. E o título do discurso dela
escolhas que constroem acordos. O Ed terá de 2 a 3 minutos. Ed, a tela é sua, está contigo, meu amigo. Muito obrigado, Toastmasters da noite, Thiago. É um prazer avaliar o discurso da Laura. É um discurso internacional, em alto nível, né? Fez alusão, Laura, o seu discurso me fez alusão a uma orquestra sinfônica. Você conseguiu equilibrar vários elementos de oratória. Eu tentarei pontuar alguns, tá? Na minha percepção, claro. Primeiramente, o objetivo. O objetivo do seu discurso era apresentar diferentes tipos de estratégias de negociação e realizar um exemplo, dar um exemplo pessoal. E você conseguiu cumprir o objetivo, o seu objetivo do primeiro projeto do nível 3, então, parabéns por isso, tá? Com relação à estrutura do discurso, você conseguiu, eu achei que você não trouxesse um storytelling, você fosse esquecer ali, em algum momento você foi mais um discurso persuasivo, contando ali sobre as estratégias de negociação. Achei que você esqueceria do storytelling, mas você contou seu ponto pessoal, então é legal você trazer isso também. Então, como ponto máximo que eu percebi do seu discurso, com relação à linguagem corporal, você fez um discurso em pé, desafiador para muita gente, principalmente no online, utilizou bons gestos, gestos das mãos com movimentos cadenciados, com o ritmo da fala, e você trouxe um elemento para mim novo aqui no Toastmasters, que foi a questão de dar a ideia de profundidade no uso das mãos. Então, ora você colocava a mão para frente, próxima à câmera, depois você colocava para trás, e tudo isso foi dando uma dinâmica interessante no seu discurso, pelo menos visualmente. Para mim, eu me senti muito conectado com os gestos que você fazia. E também com gestos também de enumeração, todos muito bem executados, tá? Com relação à conexão com o público, também ponto forte, você fez uma pergunta no início, então já no início você provocou o público perguntando, fazendo uma pergunta estratégica e usando outro elemento de conexão, que é uma pausa estratégica para dar tempo da pessoa refletir. Fez contato visual, e uma questão que eu trago aqui interessante sobre você é o seu carisma, né? Você utilizou o sorriso, um sorriso genuíno no seu discurso, que é difícil sorrir sem naturalidade, dá a impressão de algo ser falso, e você fez isso com bastante propriedade, muito genuína. Passou alegria, leveza, conexão. Ponto de melhoria, difícil encontrar pontos de melhorias, tá? Eu vou citar algumas questões que eu coloquei como sutilezas da minha percepção ao caminho de uma percepção no meu ver, tá? Então, eu percebi que você pode melhorar, de repente, a sua... pode manter essa linha de projeto, de ficar parada em frente à câmera, mas eu percebi você mais à vontade, então eu queria ver você se movimentar mais no palco, de repente escolher um projeto ou outro para se desafiar, ficando mais longe da câmera e se desafiando no movimento do palco, tá? Também abusar de ênfases e tonalidades para ampliar mais os aspectos vibrantes do discurso e tirar ele de uma percepção monotônica em alguma situação. Parabéns. Muito bem, Ed, muito obrigado. Tenho certeza que a Laura vai aproveitar bastante esse presente que você deu para ela, e eu concordo com você, cara. Eu estava observando a Laura discursar e sorrindo numa naturalidade. Rapaz, eu acho que um dia eu quero chegar lá. Por enquanto ainda não consigo, não. Vamos à sequência aqui. Nosso próximo avaliador vai ser o Matheus Carvalho, lá do Clube Toastmaster Leão do Norte, que vai avaliar o Leonardo Figueiredo, e o Matheus vai avaliar o maior discurso de todos os tempos. Matheus, a tela é toda sua, é contigo. Obrigado. É um grande privilégio poder avaliar o presidente do meu próprio clube. Então, agradeço ao Léo pela confiança, em primeiro lugar. Sobre o seu projeto, vejo que foi atendido. Você conseguiu incluir na sua apresentação o relato de uma história pessoal, inclusive, que até me fez lembrar bastante do meu discurso Icebreaker. Sobre os pontos de excelência que você atingiu, teve uma conexão com o público que eu admiro bastante em você, por criar uma sintonia de forma bastante leve,
e manter o contato visual com a câmera, acho que é uma das questões assim, que te ajuda muito. Em relação ao seu conforto da respiração, eu achei sua fala assim, uma cadência muito boa, o ritmo também muito bem definido. Utilizou de alguns gestos, a câmera estava um pouco próxima, então não deu para perceber tanto uma movimentação, mas eu notei alguns gestos mais sutis. E a utilização de um exemplo pessoal também, acho que foi algo que ajudou bastante a criar uma sintonia com o público e trazer até um ponto de reflexão e, ao mesmo tempo, um impacto também para as pessoas pensarem sobre o planejamento dos seus próximos discursos. Sobre sugestões de melhorias, eu tive que procurar assim, bastante detalhes, mas o que eu percebi, né, que você fez uma boa utilização do microfone, você pediu para avaliar principalmente essa questão, não foi um objeto que te atrapalhou, foi um uso bastante natural, mas teve um momento que ele, para mim, cortou o som. Foi muito rápido, mas falhou e eu não consegui entender a frase por completo. Além disso, eu percebi que em 2 instantes muito breves você gaguejou um pouco, que faz parte, mas talvez tentar aumentar um pouco o número de repetições de treinamento antes da apresentação e procurar aí o que faz sentido para você. Não percebi o uso também da palavra do dia, definido pela gramaticista, e também acho que tem espaço para você explorar mais gestos e uma linguagem corporal também. Assim como o Ed comentou, acho que pode ser interessante, né, afastar um pouco teu corpo da câmera para conseguir, pelo menos, ter um campo de visão um pouco melhor para a gente. E como sugestão para se desafiar nas próximas apresentações, tentar variar um pouco mais o ritmo da fala, tanto para trazer um impacto na sua própria fala, como também para a audiência e conseguir reter talvez um pouco mais a atenção nessa variação de ritmo. É isso, basicamente, mas foi um excelente discurso. Parabéns, Léo. Devolvo a palavra para o Thiago. Rapaz, avaliar presidente do clube é realmente pisar em ovos. Exato. Tempo atrás, eu fui Toastmaster do dia numa reunião nossa do Brasília, e o nosso presidente ia discursar. E até a véspera da reunião eu não tinha conseguido avaliador para ele. Já estava pensando que eu teria que avaliá-lo. Graças a Deus, surgiu uma boa alma de última hora que assumiu essa função. Mas é isso mesmo. Porque o Douglas, além de ser o nosso presidente, ele já foi o campeão nacional, e é um cara assim que manda muito bem no discurso. É dificílimo achar alguma coisa para você desafiar o Douglas, mas é isso mesmo, a gente tem que rebolar também, e é um desafio muito grande quando a gente assume avaliações complexas, igual foi a de vocês hoje, e igual vai ser a minha agora também, porque eu sou o próximo avaliador. Vou avaliar Luana Costa, que foi minha mentorada. Difícil avaliar a mentorada também. E eu vou avaliar o discurso de título Código que Conecta como a comunicação transforma carreiras em TI. Vou parar de compartilhar, vou me fixar na tela e trocar o meu chapéu. Bom, vamos lá. Luana Costa. A Luana, ela está numa trilha que não existe mais. Essa trilha, ela deixou de existir. Quem já estava desenvolvendo, já estava matriculado, continua, que é a trilha de desenvolvimento de liderança. O projeto dela já é um projeto avançado, nível 4. Se não me falha a memória, é um projeto eletivo, que é construindo presença nas redes sociais. E ela tinha que contar para a gente uma experiência dela criando uma presença ou reforçando uma presença nas redes sociais. Eu acho que o objetivo do projeto não foi atingido, apesar que os seus objetivos pessoais foram, que era falar de forma natural, você falou de forma muito natural, utilizou a entonação, sempre impõe bem a voz, e
sua gesticulação, apesar de você estar sentada, foi muito boa. Então, pontos que você mandou muito bem. Para o tipo de discurso que você fez, você trouxe dados, você trouxe evidência. Isso gera propriedade, demonstra que você realmente está falando uma coisa que você pesquisou, que você procurou saber. A sua cadência foi excelente e a sua comunicação ela é muito clara, você fala muito bem, você tem uma dicção boa, você tem um tom bom de voz. Isso a gente consegue entender perfeitamente o que você está falando. Uma coisa que, pontos que talvez você queira trabalhar. Apesar de ficar muito massa a forma como você discursou, com um microfone todo estiloso na frente, estilo podcast e tal, eu acho que você pode tentar fazer igual a Laura e igual o Léo fizeram, discursar em pé. Porque você tem uma presença muito legal de palco, ver seus discursos presenciais é muito legal. Você tem uma presença, você se sente muito à vontade, e o corpo fala também, não só a gesticulação de mão. Então, acho que se você tentar, mesmo no online, tentar discursar em pé, você vai agregar ao seu discurso. Agora, desafio. Essa é a parte. O meu desafio para você, qual que é? Refazer o projeto. Se não, discursando novamente, pode ser no Brasília, pode ser aqui, a gente faz um estilo de corte para a gente subir no YouTube. Por que eu falo isso? Porque eu venho acompanhando a sua presença nas redes sociais nesses últimos tempos, e eu vejo que você realmente está fazendo esse trabalho. Então, seria muito interessante você contar para a gente essa evolução e os resultados que você está colhendo com isso. Então, é um desafio que eu deixo para você. Depois a gente pode bolar um esquema muito bacana. Conte comigo e parabéns pelo discurso. Volto para mim mesmo, que eu sou o Toshimasa da noite. Mas agora eu já vou chamar o Gabriel para contar para a gente de nós, os avaliadores, quem ficou dentro do tempo e se estão todos elegíveis. Gabriel, contigo. Todos os avaliadores ficaram dentro do tempo. O Thiago falou durante 2 minutos, falou faltando 2 segundos, mas ficou dentro do tempo também. Muito obrigado a todos. Obrigado, Gabriel. Como primeira vez na função de cronometrista, você mandou muito bem. Não vou roubar o trabalho da avaliadora geral, não, mas eu tinha que falar isso. Então, vamos lá. Nós vamos ter 2 votações agora para melhor discurso de improviso e melhor discurso de avaliação. Os QR Codes estão na tela, vou jogar os links no chat, deixa eu só pegar aqui, e teremos 1 minuto para fazer essa votação, jogando os links agora aqui no chat. Vou jogar os links separados também, que eu acho que tinha sido o Matheus que tinha pedido para fazer isso antes, lembrei agora. Uma coisa que eu esqueci de falar, visitantes também podem votar, tá? Bom, já deu 1 minuto, quem ainda não votou pode pegar os links no chat. Enquanto isso, nós vamos seguindo com a nossa reunião. Chamaremos nossa gramaticista Poliana. Conte para a gente o que você observou de bom uso da língua portuguesa e com relação ao uso da palavra do dia. Ela é toda sua. Então, quanto ao uso da palavra, Tiago usou no decorrer da reunião, desde o início até agora, 3 vezes a palavra. O Ed usou 1 vez. A Laura, agora, quanto ao discurso dela, eu não achei erros de gramática, ela falou claramente, com perfeita coesão, concordância. Gostei muito quando ela usou a palavra convosco no discurso dela. Ela fala português, mas é um pouco diferente, eu não sei se é comum, mas para a gente aqui não é tão usual convosco. Achei bem legal. O Leonardo Figueiredo também, ele usou uma ótima gramática.
Achei legal também que ele usou a palavra catástrofe no sentido figurado, né? Quando falou sobre a apresentação dele na escola. Falou muito bem, sem erros gramaticais. A Luana Costa, foi legal também que ela já começou com a frase, o que hoje irei compartilhar. Então, foi legal que ela usou o verbo no futuro do presente do indicativo. Apenas um detalhe da gramática é que ela teve uma questão de concordância quando ela disse os resultado e as ideias ficaram presas. Então, às vezes, a gente engole algumas letras mesmo, normal. Então, faltou o S em 2 palavras apenas, mas falou muito bem também. Nos discursos de improviso, Matheus Carvalho falou muito bem também. Eu achei legal que ele usou a palavra íntegro. No início lá ele falou íntegro, mas eu acho que nem foi erro, foi às vezes a gente fala rápido, né? Rapidamente ele corrigiu. O Lucas, ele usou no mineirês, né? Nós somos mineiros, então às vezes ele engoliu a palavra R, por exemplo, ao dizer melhor e pior. Então engoliu um pouco o R. Mas falou muito bem também, sem demais erros gramaticais. O Gabriel Silva, no discurso de improviso, usou a palavra do dia. O Leonardo também, no discurso de improviso, falou muito bem e ainda usou uma palavra diferente do usual, que é efêmera. Foi bem legal, sem erros gramaticais. E o Tiago, na avaliação dele, ele falou alguns C, ao invés de você, ele falou C, com mineirês também, né? E aí foi isso. O resto, todo mundo está de parabéns, falando muito bem aí, sem gerúndios, erros de concordância, todo mundo de parabéns. Obrigada, gente. Obrigado, Poli, gramaticista detalhista essa, e trouxe ótimas observações. Eu acho legal também quando saem esses usos pouco convencionais, né? Acho bem legal também, eu fico observando isso. Gente, eu já peço desculpa de antemão que nós estouramos o nosso time box, mas a gente está testando pela primeira vez 3 discursos numa reunião. Mas vamos lá, dá sequência. Próximo, nosso contador de As. Tarcísio, conta pra gente se usamos muitas muletas ou não, principalmente eu que fiquei muito tempo falando. O palco é todo melhor, tela é toda sua. Obrigado, Thiago. Deixa eu contar. O pessoal está de parabéns, viu? Hoje foram muito poucas palavras usadas como muletas. Os 3 que fizeram o discurso preparado, foi assim, uma dificuldade se para pegasse alguma coisa, alguma palavra desnecessária que foi usada durante o discurso. Na verdade, eu peguei uma palavra de muleta aqui, de cada um deles aqui, mas eu acho que está até inserido no contexto, não vale nem a pena pontuar. Então, o pessoal do discurso preparado, eles estão de parabéns, viu? E volta a elogiar também a Laura, indo embora lá de Moçambique. Gente, o pessoal de Moçambique é um bom exemplo para nós, viu? Aqui no Toastmasters, eles falam muito bem, como a Laura também falou. Então, o pessoal dos discursos preparados, praticamente não houve nenhum uso de palavras muletas. E eu falei aqui que foi uma de cada um. Eu anotei aqui, praticamente parte do discurso. Agora, nos tabletops. Renato, eu só peço, somente quando for assim, mais longo, as perguntas, repetir a pergunta, que eram bastante longas, né? Então, é interessante no tabletop repetir a palavra, a pergunta, que vai ser o assunto que vai ser discutido no tabletop. Agora, vamos às individuais, as pessoas. O Ed Abad falou essa, então, mas foi só uma vez de cada uma. O Matheus Carvalho falou então, e também foi só isso. A Sofia falou 2 S, e foi por isso. Lucas Mendes usou 3 S. O Gabriel gastou 9 S. 3, então, foi só isso também. A Laura Buana, novamente, não deu para pegar nada, está de parabéns. Agora, vamos aos avaliadores. Edmilson gastou 2 S. Matheus, 5 S, 2 S, 2 Is. Tiago, 1 R, mas
não é nem para considerar, também estava dentro do contexto. De qualquer forma, hoje a reunião, o pessoal soube aproveitar a fala e sem uso de palavras e muletas. Estão de parabéns, todo mundo. Aqui, porque a gente fica muito atento, então a gente acaba, a minha função era essa, né? A gente acaba pescando. Mas hoje o pessoal está de parabéns. Saíram muito bem todos. Muito obrigado, Thiago, devolvo a palavra. Obrigado, Tarcísio. Essa função é muito legal. Só que depois que a gente desempenha, nossa senhora, vira um vício a gente ficar observando palavra de preenchimento. Vamos seguindo. Agora, Nayar vai vir puxar minha orelha. Nayar, brincadeira, eu sei que você vai trazer insights muito bons para a gente, para todos que participaram com funções dos avaliadores. E a tela é toda sua. Muito obrigada, boa noite mais uma vez. Meu nome é Nayar, eu acho que eu não falei mais cedo. Parabéns para o BH, que está hoje com casa cheia, dá para perceber isso. Isso é muito bom para o clube, fico muito feliz em estar aqui, gente. A condução do dia, da noite, né, foi muito clara e descontraída. O Thiago, ele não será esquecido, mas tenho certeza disso. Thiago, você é natural, você tem um estilo leve, envolvente, e você conta as histórias, e isso é gostoso de estar aqui ouvindo. Então, as suas transições foram bem fluidas, o clima permaneceu bem positivo, você conseguiu fazer as ligações certas na hora que foi necessário, e quero destacar que você, principalmente, foi bem legal na hora das explicações dos projetos que são muito importantes para a gente, aqui no Toastmaster, mostrar que realmente a gente tem projetos, e esses projetos têm objetivos. Então, eu posso colocar para você que seu ponto forte de condução foi exatamente isso, você conseguiu criar esse fio narrativo natural e demonstrou total domínio do começo ao fim, tá? E aí vamos para o Gabriel. Gabriel, parabéns por estar aqui na segunda vez, mas já se jogando no timer. Você trouxe o tempo com precisão, você usou os recursos de fundo de tela, sinalizou bem que é muito importante para as pessoas que estão esperando, vendo, né, principalmente no table, bem, discursos preparados é importante também, mas também no quem está vindo pela primeira vez. Então, é muito importante ser bem claro, e eu posso destacar que você trouxe isso de forma muito legal. Parabéns. Uma dica que eu dou para você é quando você der, principalmente, foram várias pessoas no discurso preparado, que você traga o título das pessoas também. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas já esqueceram quem falou pela primeira vez. E você, às vezes, trazendo o título vai ajudar bastante, tá? Mas você entregou muito bem. Poliana Pullman. Parabéns pela palavra. Gostei muito da palavra, que eu achei que foi um nível intermediário, alusão. Eu acho que as pessoas poderiam ter usado mais, mas isso aí realmente é mais das pessoas, às vezes as pessoas estão chegando aqui pela primeira vez, mas gostei, acho que você poderia ter pedido para abrir o microfone e todo mundo ter falado, a gente faz isso muito lá no Brasília, para as pessoas começarem a, de repente, a gostar mais da palavra, para usar, mas a palavra foi muito boa. Achei que você fez uma avaliação muito legal de cada um, trouxe alguns destaques, né? Você falou da palavra efêmera, catástrofe, puxou a orelha de algumas pessoas em relação ao S no final. Eu acho que, de repente, você poderia fazer um grande pacote no final e não precisa dar assim, nomes realmente de quem fez, o que não fez. Eu acho que fica mais legal para a pessoa não ficar um pouquinho assim pé atrás da próxima vez. Mas, tirando isso, ótima apresentação, tá, Poliana? Muito legal. Eu tenho que avaliar também os avaliadores, e eu vou começar com o Ed avaliou muito bem a Laura Boana, né? Ele foi já falando que ela é uma orquestra sinfônica, achei bem legal sobre isso, você trouxe objetivo, explicou bastante, pontuou os pontos que ela realmente foi muito bem, que foi linguagem corporal, gestos, né? A conexão com o público, e no final fez o sanduíche mesmo, que as melhorias. Mas eu achei que você ficou um pouquinho sem graça na hora de trazer esses pontos fortes, e eu acho que o maior presente que a gente tem é de trazer realmente esses pontos de melhorias. Então, Ed, da próxima vez, não fica sem graça, não. Realmente
fala para a pessoa o que ela precisa melhorar, e eu tenho certeza que a Laura ia ficar muito feliz disso, tá? Mas no final você fez o sanduíche, parabéns. O segundo avaliador foi o Matheus Carvalho, ele teve aí o grande, né, desafio de avaliar o Leonardo, que avaliar presidente nunca é fácil, falou sobre o projeto, trouxe os pontos de excelência, pontos positivos, e sugeriu detalhes, né, sobre o microfone, que ele teve alguns pontos lá, e fechou muito bem dando aí um desafio para ele, né, para ele variar a fala, monotônico, para ele dar essa mudada. Então, Matheus, parabéns, tá, como avaliador. E o Thiago, eu tenho que dar os parabéns ao Thiago, que eu juro que eu nunca vi na minha vida, juro, Thiago, eu nunca vi isso antes, que às vezes, de você chegar realmente para a Luana e falar assim, olha, infelizmente, você vai ter que refazer o projeto. E eu tenho certeza que esse é o melhor presente que você pode dar para a Luana. Porque, às vezes, a gente realmente não chega no objetivo, e está tudo bem. E você trouxe isso, e isso como avaliador e como mentor, isso é muito bom. Então, eu tenho certeza que a Luana ela vai fazer uma próxima maneira muito diferente, ela tem realmente uma presença nas redes sociais, eu também conheço isso, e isso vai trazer melhor. A gente sabe que ela está evoluindo, com gesticulação, com cadência, mas eu acho que você mandou muito bem. Gente, não é fácil, é muita coisa. Mas, vamos lá. Eu queria também falar... É muita coisa. Eu queria muito falar sobre o Table Topics. O Table Talks foi perfeito. Eu achei que o Renato trouxe um assunto muito pertinente para o que a gente está falando hoje. Várias pessoas quiseram participar, e isso é o presente que você pode dar para a gente, porque as pessoas querem participar, e principalmente as pessoas que não conhecem muito bem, que estão conhecendo o clube, e para um clube que está começando, isso é muito importante, é que você demonstre para a pessoa que mesmo ela não fazendo o discurso preparado, ela vai vir para o Table Topics, que é o discurso de improviso. A minha sugestão, Renato, que da próxima vez, tá? Foi magnífico, foi bem filosófico, mas pode ser um pouquinho denso demais, tá? Então, o que você pode fazer? Você poderia ter ficado só com a primeira frase. A primeira frase já dava tudo isso, que é o start, tá? Foi ótimo, mas eu acho que pode ser um pouquinho menos, tá? Espero que você receba, tá, esse feedback de coração, mas perfeitão, mas só para as pessoas poderem desenvolver um pouquinho melhor. A Sofia teve suas dificuldades, as pessoas tentaram, né? Então, assim, só para a gente dar aquele start. E, principalmente, dá uma dica no final. O que as pessoas poderiam ter feito melhor e não fizeram? Por que eu não consegui? Para eu, da próxima vez, voltar para a reunião e ter vontade de continuar fazendo, tá? Só isso, mas no final, eu acho que foi sucesso total, porque as pessoas participaram em peso. E isso é muito válido. Tá bom? E o que mais? Tarcísio trouxe uma avaliação bem minuciosa, que é muito importante, né? Você ficar realmente contando, a gente agradece esse seu trabalho, é muito legal, como a gente sempre fala aqui, a gente nunca mais vai parar de ficar contando os es, os nes. Eu tenho os meus aqui, eu guardo no coração, tenho certeza que se estivesse contando aí, você ia ter vários, tá? E, mais uma vez, traga uma dica. Qual é a dica para a pessoa, para ela não ter a muleta? Então, tem uma dica. Traz essa dica, traz uma coisa prática para respirar, não sei. Tá? Fica isso. Gente, foi muito intenso hoje. Eu adorei ser avaliadora de vocês. Sou fã de carteirinha desse clube que está começando, só está começando aí. O que eu posso falar para vocês é que eu tenho certeza que cada um de vocês não vai voltar a mesma pessoa. Cada um deve ter tirado um pouquinho, o que seja, de cada coisa que foi falada aqui, da Luana, da Sofia, não sei, essa participação internacional maravilhosa da Laura, tá bom? Um grande abraço e espero vê-los na próxima. De volta para você, Thiago, espero ter ajudado. Muito obrigado, Nayá, excelente avaliação, trouxe pontos interessantíssimos e de forma suave, isso é muito legal. Agora, vamos saber quem foram os vencedores da noite. E começaremos pelo discurso de avaliação. Então, que rufem os tambores. Quem será, quem será, quem será? Matheus Carvalho!
Parabéns, Matheus. Muito obrigado, gente. Só avisando, hoje foi a primeira avaliação que eu fiz, então estou muito lisonjeado. Rapaz, começou bem, hein? Aí, Léo, já pode escalar ele nas próximas reuniões lá como avaliador, hein? Vai ser o próximo presidente já. Muito bem, vamos lá. Agora, discurso de improviso. Quem será? Quem será? Quem será? Laura! Ê, Laura! Parabéns! Obrigada! Muito bem, excelente discurso mesmo. Concordo com a votação. Todos foram muito bons, mas o seu realmente concordo. E, por último, esse não tem nem suspense, mas todos foram excelentes discursos e o Léo levou. Léo, parabéns. De 12 minutos você caiu para menos de 7. Excelente. É isso aí. Bom, gente, com isso eu me despeço por hoje. Agradeço muito a participação de todos. Não saiam ainda, porque Poli tem alguns anúncios para a gente e no final a gente vai tirar foto. Poli, contigo. Opa, estava procurando aqui. Então, pessoal, aí os convidados, quem quiser ser um membro, a gente fundou o clube recentemente, né? Estamos na fase de fundação, então quem se tornar membro agora vai ser um dos membros fundadores. Quem tiver interesse em fazer parte, por favor, me procure, pode ser ao final da reunião. Você pode usar o QR Code aí na tela também. Se quiser tirar dúvidas sobre como funciona, querer saber mais, saber valores, pode me procurar, que eu estou disponível aqui. Comentar com vocês também sobre o artigo muito legal, eu já li, achei super interessante, do Ed, lá no LinkedIn, e aí a gente tem o QR Code aí, ele fala no artigo dele sobre as soft skills, sobre subestimar o poder das soft skills. Eu achei bem legal, então um convite para vocês. E também, no YouTube, a gente tem a gravação de uma reunião que aconteceu em Brasília, uma reunião que teve sobre storytelling, sobre como capturar e manter a atenção em público. Tá muito legal. E aí tem aí o link o QR Code aí do YouTube para vocês acessarem, quem tiver interesse também. Próximo. E também uma gravação que a gente tem no YouTube do clube, acho que é do Leão do Norte, falando sobre LinkedIn para negócios. Bem legal, aí na tela tá o QR Code. Podem acessar à vontade, ficou bem legal mesmo. E também, a gente vai ter um workshop, vai ser do clube, não anotei certinho aqui qual clube, mas... do Toastmasters International. Esse, sim. Então, vai ter esse workshop Brasil, Toastmasters Brasil, sorry. Dia 13 de novembro, né? Quem quiser participar vai ser pela plataforma Zoom. E aí na tela tá o QR Code também. E falar para vocês que nossas reuniões são gratuitas. E aí, quero convidar todos para a próxima reunião já, vai ser dia 20 de novembro, no mesmo horário. O check-in é 7h15 e começa às 7h30. E aí, quem quiser se inscrever, é só entrar no Simpla aí, nesse QR Code, e se inscrever. Estão todos convidados. Quero pedir também para vocês seguirem nossas redes sociais, isso ajuda muito a divulgar o clube. Comentem, interajam, curtam, e aí a gente tem aí o link do LinkedIn, do YouTube e do Instagram. E agora o momento da foto. Eu estou toda suada aqui, porque aqui em BH está muito quente, mas vamos nos preparar para a foto. Quem vai tirar? Eu posso tirar aqui, deixa eu ver. O Lucas me ensinou como é que pega todo mundo na tela. Não consigo. Eu abro tanta coisa que meu computador não aceita eu tirar foto. Então, vou tirar aqui. Peraí. Sorriam. Ótimo. Perfeito. Então, é isso, gente. Quero agradecer. A reunião foi sensacional. Como o Thiago já comentou aí, a gente estava testando 3 discursos aí, então peço desculpas pelo... passou um pouquinho do horário, mas acho que foi muito válido. Uma excelente reunião. Obrigada a todo mundo. Até a próxima. Obrigado, boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Tchau, bom descanso também. Boa noite. Boa noite. Obrigada.